Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Deixa eu olhar bem pra essa imagem aqui. Por Deus! 10 dias treinando. Não, é dia da mentira, hoje é 1º de abril, né? O Dorival escalou bem o time. O Dorival escalou bem o time. Com 10 mil volantes, com a minha mãe, com a minha tia. 8 jogos sem ganhar. É dia da mentira, 1º de abril, né? O Dorival escalou muito bem. Posso falar uma coisa? Já tá na hora de, botar o Dorival pra correr. Pronto, falei. Não aguento mais. Pronto, falei. Vamos lá então, aqui, terminando o jogo aqui na Rádio Craque Neto. Vou dizer uma coisa pra você. Parabéns, hein, Garro? Tá jogando muito, hein? Que disposição, cara. Que vontade de jogar futebol. Nossa, quantos chutes você deu do Maracanã. Que legal a sua performance. Jogando com 3 volantes, você não consegue dar um chute no gol. E você, Alan? Alan, né? Alan, de Araçatuba. Como é que você pode fazer o que você fez depois do Dorival Júnior, fazer as 3 substituições? O que você fez em relação ao Lúcio, discutindo, tá tudo bem. Agora depois fazer o que você fez e deixar o Corinthians à mão do jeito que você deixou, meu Deus, que dó que dá do Yuri Alberto. O cara corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. Ninguém toca a bola pro cara. Impressionante. Impressionante. Aí também a gente não pode tirar os méritos do Fluminense, que meteu 3-1, atropelou o Corinthians de uma maneira tranquila, deitou e rolou. E mais um ano a gente vai sofrer. E aí, daqui a pouquinho aí, vocês vão ver o Memphis Depay aí fazendo ultrassom na coxa, aí fazendo pulsão, aí fazendo ácido. Daqui a pouco ele mostra alguma coisa no Instagram e aí vocês gozam. Aí vocês gozam, mas quem goza na cara de vocês é ele. Mas no jogo de hoje, eu juro pra vocês, o que me emputece não é só o resultado negativo, porque hoje, analisando assim, calculando friamente, né, o futebol que os dois times vinham apresentando, os elencos dos dois times, eu acho hoje o Fluminense superior, tá? O Fluminense acho que fez uma janela muito interessante nesse início de 2026. Inclusive, eu coloquei na minha cápsula do tempo como G4, diferente do Corinthians. Então, não é o resultado em si que me pega, né? Para fazer essas críticas aqui, para estar mais uma vez, né? Cornetando o desempenho do Corinthians em campo. É justamente a postura do time, principalmente a postura do primeiro tempo. É o que o time não consegue fazer em campo de jeito nenhum. Porque há derrotas e derrotas. Muitas vezes você perde, mas você perde lutando. Você perde porque o adversário tem um elenco muito superior que o seu, mas você tentou fazer alguma coisa, você equilibrou as ações do jogo. E hoje o Corinthians deixou para jogar no segundo tempo com um jogador a menos. Por incrível que pareça, e isso só comprova o erro, o equívoco do Dorival nas suas escolhas, né, para a partida inicial contra o Fluminense, que no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o time conseguiu produzir mais do que no primeiro tempo, quando estava em uma igualdade, um número, mesmo número numérico, uma igualdade numérica, né, desculpa. Então, você vê, ele entrou ali com Garro e Bidon mais uma vez. Então, poxa, de novo, ele vai insistir numa coisa que não estava dando certo. Aí o Charles, no lugar do Matheus Pereira, ninguém entendeu. E tudo isso que a gente pontuou aqui nesse primeiro tempo, no intervalo ele foi e consertou. E o time voltou melhor. Infelizmente, o Alan foi um burro. Vou falar aqui mesmo, um burro. Já não foi expulso, né? Ali na primeira jogada, onde ele, na minha opinião, poderia ter sido expulso, porque ele foi além da disputa da bola, né? Ele agride o jogador do Fluminense. E aí o árbitro ainda poupou ele, deu só o amarelo pra ele e pro Lúcio, e como se não bastasse, ele ainda vai lá e chacoalha os bagos. Aí não tem como, né, meu amigo? Aí você não só se prejudica, como prejudica o planejamento do time inteiro, e o que o Dorival estava tentando consertar no intervalo, e que estava voltando ali para o segundo tempo. Mas mesmo assim, para você ver que só confirma os erros, né, das escolhas do Dorival, é que mesmo com essa expulsão ridícula do Alan, no segundo tempo o Corinthians consegue produzir mais do que no primeiro tempo, quando estava em igualdade.
Pois é, pessoal, terminou no Maracanã. Fluminense 3, Corinthians 1. E ficou barato, hein? Podia ter sido mais, mano. Mas na moral, galera, vamos lá. Antes o Corinthians jogava mal e a desculpa era sempre o calendário desgastante, essa porcaria dessa desculpa. Mas, cara, depois de 2 pausas de data FIFA, o Corinthians voltou pior em ambas. Em ambas o Corinthians voltou pior. Dentro de campo o time é um catado, mano. Defensivamente é um time que joga exposto. Porra, deixar 2 zagueiros lentos aí contra atacantes rápidos do adversário, tava na cara que aconteceu o que aconteceu. A gente sabe, né? Mas Dorival parece que não entendeu isso até agora. E ofensivamente, analisando o time do Corinthians também, é um time sem repertório, previsível e extremamente lento. É um time morto, cara. Um time morto. E o cara me começa o jogo, mano, com 5 no meio, deixando o coitado do Yuri se matando sozinho contra o sistema defensivo inteiro do Fluminense. Mas segundo o próprio Pardival Júnior, o nosso técnico, ele sabe o que ele tá fazendo, confia. Será mesmo, Dorival? Qual que será a desculpa esfarrapada dessa vez? O que você vai falar? Dos desfalques que não estavam à disposição? Ou novamente aquela desculpa tosca, eu pedi reforços e eles não vieram. Tá na hora, Dorival, de fazer uma autocrítica em cima desse trabalho horroroso que você tem apresentado. Vamos parar com esse papinho furado ridículo, mano. E por falar em papo furado, mano, falar em coisas ridículas, meu irmão, o jogador, mano, profissional, o mínimo que ele precisa saber são as regras do esporte que ele pratica, mano. O jogador não pode ser tão burro, mano. Não pode ser tão burro. Eu quero falar agora da expulsão do Alan, cara. Já poderia ter sido expulso, inclusive no próprio lance ali que ele acabou se engalfinhando com o Lúcio Acosta. Mas tomou amarelo ali, passou. Logo na sequência, Alan, o Corinthians perdendo de 2-0, meu irmão. Você vai dar uma chacoalhada de saco na cara do árbitro, no estádio cheio de câmeras, mano. Tá de brincadeira, mano. Se com 11 já tava osso tentar alguma coisa, imagina com 10, cara. Te falar, mano, agora são 8 jogos sem vencer. O que será que vão alegar, hein? Parabéns aos envolvidos. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Fluminense ganhou apenas por 3-1, porque era para ser uma goleada daquelas históricas. Futebol do Corinthians assustador, horroroso. O time ficou 10 dias parado para jogar uma bolinha dessa. Esse Alan, o que ele tem na cabeça? Além de ser um jogador fraco, parece que é desprovido de inteligência. Os amigos do Depay, o Depay tá na Holanda, mas deixou os amigos aí. Entraram, mas também dá pra ver que não vai dar nada ali. O trabalho do Dorival tá mal, o trabalho do Dorival tá muito ruim. Mas também vai pro banco, é Pedro Raul, Vitinho. Gente, não dá. O André fez o gol, não tá jogando nada. E olha, o Cauê, mesmo tomando 3 gols, ainda salvou o Corinthians. Mas olha, o futebol do Corinthians é horroroso. Deixa eu falar uma coisa, esses jogadores e o Dorival tem que pedir desculpa pra torcida. E Marcelo Paz, você vai ter que fazer alguma coisa aí pra revigorar esse grupo aí. Porque ficaram um tempo parado, data FIFA. Não aconteceu, não tomou um vareio do Fluminense. O Fluminense deitou no Corinthians. E alguém tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se vai sobrar pro Dorival, mas tenho certeza que o Marcelo Paz vai saber o que fazer. Redessa jogando pelo lado esquerdo, esticou na frente pra Kevin Serna, fez a finta pra cima de Gabriel Paulista, ficou na saudade. Serna invadiu a área, rolou na cara do gol, John Kennedy fez a finta. É gol do Fluminense. Diz gol! Deu ruim. Recuperação corintiana. Aí o Fluminense tomou John Kennedy, fizeram isso. Dispara o Fluminense, lado esquerdo. Kevin Serna invadiu a área, ninguém marcou, ele bateu na trave. A sobra de bola, Hércules. Deu ruim. Se ferrou. O Ganso soltou com o Soteldo na grande área, invadiu, fez a finta, cruzamento, a bola sobrou, Martinelli entregou, a chance é mais um do Fluminense. Se ferrou. Houve um equívoco. Lá vem Zaca. Levantou, desvio, a bola sobrou lá dentro da grande área, bate em rebate, André brigou, a batida é gol! Com energia.
E a torcida não perdoou, fiel. Fiel, Vessone não solta vídeo de pós-jogo, mas sempre traz uma análise das partidas. Se liga no que ele falou. No Maracanã, Corinthians perdeu bem perdido, é verdade, hein, Fiel? Vamos aos fatos. A ideia de time foi replicar o que deu certo na Vila contra o Santos pelo Paulistão. Deu certo naquelas, né? Porque foi um empate, Vessone. Uma equipe de 4-5-1 ou 4-2-3-1, como achar melhor, com o Yuri isolado no ataque e o meio-campo preenchido. A tentativa foi compreensível. Claro que quando eu também vi o Charles no lugar do Matheus Pereira, obviamente dá para entender, né, fiel? Tentou e não deu certo, o time não atacou nem criou e ainda conseguiu ficar exposto. Isso que é inacreditável, a ponto de tomar 2 gols em contra-ataque. Além disso, individualmente os jogadores decidiram não colaborar. Mais uma falha para mim de Gabriel Paulista foi o grande exemplo disso, ele comenta aqui também. Tomar o segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo exposto é uma enorme piada. Para mim, sem comentários aquele lance do segundo gol. E Dorival voltou com o mínimo e o óbvio, 2 atacantes de novo com Lingard e Pereira na vaga de Charles. Time volta melhor, começa a se impor. Aí, esse senhor aqui da imagem, Alan, resolve entrar para a história do Corinthians e do Maracanã, fazendo um imbecil gesto obsceno, um dos atos mais idiotas que eu já vi no futebol. Concordo totalmente. Era o fim do jogo. Alan encerrou as chances do Corinthians que já eram pequenas e para mim nesse momento, fiel, é difícil, mas eu parei de assistir. Dorival e o Corinthians chegam a 8 jogos sem vitória. É muita coisa para um time do tamanho do Corinthians. A situação é simples, ou ganha do Inter em casa, ou inicia a semana que pode render a demissão do treinador, já que vem pela frente a estreia da Libertadores lá em Buenos Aires, fiel, e depois tem o derby em Itaquera, só isso. Concordam? Deixa a sua opinião aí nos comentários, fiel. Eu sou o Luan, não quero nem falar dessa partida, meu Deus do céu. Até o próximo vídeo, valeu!